Olá, tudo bem? Eu me chamo Ketuli, sou a mãe do João Henrique de Souza Gomes, do primeiro ano MB. Na verdade, a minha profissão eu escolhi desde quando eu era criança. Parece que enquanto eu brincava de escolinha, atrás da garagem da minha casa, parecia que já estava dentro de mim essa vontade de ensinar. Eu gostava de ensinar, mas a minha mãe me inspirou muito, porque minha mãe também é professora. E a minha mãe chegava da escola com os cadernos da escola dela, né, que ela aplicava para os alunos, e eu acabava ficando com os livros, aqueles livros que ela quase não usava, e à tarde eu brincava de ensinar na escolinha. Daí eu imaginava os meus alunos sentados na cadeira, me imaginava numa sala de aula, e eu tinha um quadro, né, que meu pai colocou para mim na parede, e a minha mãe trazia da escola alguns materiais assim que eram de escola, que na época era giz, né, não era canetão com o quadro branco. E daí eu ali passava os exercícios meus alunos e eu conversava com eles imaginário, né? Eu imaginava os meus alunos e eu ensinava eles com o conteúdo que minha mãe planejava nos cadernos que ela não usava mais. Então a profissão, na verdade, a minha profissão, ela veio desde pequena, dessa minha vontade já de querer ensinar, de querer repassar o conhecimento, aprender. Então meio que essa profissão já estava comigo, né? Eu só fui depois validando ela conforme eu, no decorrer do passar dos anos, enquanto aluna, e aí fui escolhendo a minha profissão. No segundo grau fiz o magistério, e daí então fui para a área do esporte, já que eu fui atleta também. Então eu uni o útil ao agradável, né? Tendo o histórico também de atleta e tendo o histórico de gostar de ensinar. E aí por isso que eu escolhi a minha profissão, professora de educação física. E para escolher essa profissão eu tive que procurar algumas habilidades, né, que estão de acordo com essa área que eu escolhi. Então, o conhecer, ter curiosidade de aprender e gostar de ensinar outras pessoas é uma habilidade que eu tive que ir desenvolvendo, né, e desenvolvi enquanto aluna. E como esporte também, né? Porque como eu já praticava esporte, então para mim foi fácil ensinar aquilo que eu praticava. Na verdade, é um eterno aprendizado, né? Enquanto a gente é um eterno aprendiz. A gente, apesar de a gente estudar e se formar, né, e fazer a faculdade, não quer dizer que nós já estaremos totalmente prontos no mercado, né? Então a experiência do teu trabalho, ela vai o dia a dia vai te trazendo desafios, né? Muitas vezes você precisa se adaptar com algumas experiências novas. Então eu tive algumas experiências, né, no meu trabalho que não foram práticas, que daí foram mais para a área administrativa. Quando eu saí realmente da sala de aula, eu tive que atuar no administrativo, trabalhando em específico com eventos esportivos, organização, né, de eventos. Eu tive que aprender esse conteúdo novo, tive que buscar ajuda, né? Tive que ser humilde, de perguntar, de ter curiosidade de aprender, ter vontade de aprender. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre não me contentava com pouca coisa, assim. Eu sempre gostei de saber mais do que ia me ensinando. Então acho que a minha curiosidade, a minha vontade de aprender fez a diferença quando eu tive essa mudança de trabalho. Então a minha formação profissional, eu tenho faculdade de educação física, tenho pós-graduação em educação física escolar, e tenho os meus cursos que eu fui estudando no desenvolver da minha profissão. Eu estou com 26 anos de trabalho, e só que o conteúdo formal, o curricular, não foi o suficiente, né? Eu tive que buscar ajuda de outras fontes de pesquisa, né? Dependendo da área que eu trabalhei. Por exemplo, quando eu fui professora de natação, eu tive que buscar mais o conteúdo específico da modalidade de natação.
E agora, por exemplo, atualmente sou professora de Pilates, então eu estou buscando conteúdo específico do Pilates. Então, o ensino formal, ele te dá a base e ele te impulsiona para buscar, para você se realizar profissionalmente, mas ele não é o suficiente, você sempre tem que estar buscando conhecimento e buscando outros recursos para te dar apoio e te fortalecer na tua profissão. Quando a gente faz a faculdade, a gente tem muita teoria, né? A gente não tem ainda a prática, a experiência da profissão. Então, depois que você se forma e você se depara com a prática, tudo que você aprendeu na teoria, muitas vezes a prática ela é um pouco diferente. Ela se adapta à teoria, porque a teoria é mais que o ideal da tua profissão, de como você vai atuar. Mas aí só a prática, a experiência que vai te fazer se moldar a alguns padrões do mundo e da sua profissão e do crescimento dessa profissão. Então eu me deparei sim com situações em que eu fiquei assim um pouco surpresa porque a realidade era totalmente diferente da teoria. Quando eu cheguei, por exemplo, a lecionar numa escola, eu vinha com um planejamento muito elaborado, e quando eu chegava à realidade da escola onde eu trabalhava, uma realidade muito carente, né, de crianças às vezes que não tinham condições, então aquele planejamento às vezes não se adequava com a realidade que eu estava vivendo, então eu tive que me adaptar, né? Então, por exemplo, quando eu queria dar uma aula de vôlei na escola e eu não tinha rede, eu tinha que colocar um elástico entre os postes para eles poderem jogar, porque não tinha rede na época e a escola não tinha esse material. Então, muitas vezes a teoria ela é diferente da prática e a experiência na profissão ela é muito importante.